Nessa nossa aula de hoje, a gente vai começar a tentar entender uma relação que ocorre entre níveis de inflação e taxas de desemprego. Na verdade, nós vamos poder estudar nesta aula e na próxima aquilo que nós chamamos de curva de Phillips, que também é um assunto que cai extremamente em concursos espalhados pelo Brasil inteiro. Na verdade, um falso trade-off que talvez aconteceria entre uma quantidade maior de inflação para uma queda na quantidade de desemprego. Ok? Vamos visualizar isso? Acompanha comigo lá no nosso quadro. Muito bem, na nossa aula de hoje, a gente vai tentar entender, então, o pretenso trade-off, né, que ocorreria, de um lado, no curto prazo, entre inflação e a questão do desemprego. Vamos lá. Nós sabemos que existe algo que nós chamamos de taxa natural de desemprego. Essa taxa natural de desemprego depende das características de cada tipo de mercado. Por exemplo, o estabelecimento de um salário mínimo, você se recorda pelas aulas da professora Amanda Aires, que o salário mínimo é um dos preços mínimos presentes dentro da economia. Nós sabemos que quando esse preço mínimo, que é o salário mínimo, está, na verdade, acima do preço de equilíbrio deste mesmo mercado de trabalho, a tendência é que nós tenhamos, então, um excesso de oferta de trabalhadores e que, portanto, nós tenhamos aí o aumento da taxa natural de desemprego. Mas nós temos também o poder dos sindicatos, que na verdade negociam, por exemplo, pisos salariais, reajustes anuais e outros benefícios. Nós sabemos que quando o poder dos sindicatos é mais elevado, existe uma tendência de que a taxa natural de desemprego seja maior. Isso porque maiores salários, dado que os salários muitas vezes estipulados em convenções trabalhistas estão acima do preço de mercado desta mão de obra, tendem a gerar um excesso de oferta de trabalhadores e, portanto, uma taxa natural de desemprego maior. Mas nós temos também a teoria dos salários eficientes, né, que seriam, portanto, válidos para determinada categoria dada a sua produtividade. E nós temos aí a facilidade ou não, né, de se procurar trabalho dentro de uma economia qualquer. Nós sabemos que quanto mais difícil for procurar um trabalho, maior será a taxa natural de desemprego. E o inverso também será verdadeiro. Quanto mais fácil for procurar, né, trabalho num determinado mercado específico, a tendência é que a taxa natural de desemprego seja menor. Muito bem. Quero te lembrar também que a inflação ela depende principalmente, né, da taxa de crescimento da moeda na economia. Variável essa controlada pelo Banco Central. Quero te recordar que nós temos um outro elemento importante que nós chamamos de índice de miséria. Na verdade, é uma medida de saúde econômica que soma a inflação com a taxa de desemprego. Ora, se o cidadão já se encontra desempregado e nós temos ainda uma inflação extremamente acelerada, nós tendemos então a aumentar o índice de pessoas que se encontram na situação de miséria ou de indigência. Sabemos então que, de acordo com Phillips, a sociedade enfrenta, no curto prazo, um trade-off entre inflação e desemprego. Se expandirmos a demanda agregada, podemos diminuir a taxa de desemprego. Porém, se na verdade essa demanda agregada for, né, de alguma forma aumentada sem que haja o correspondente da oferta de bens e serviços, nós sabemos então que isso se dará ao custo do aumento da inflação. Se contrairmos a demanda agregada, podemos diminuir a inflação, mas ao contrair a demanda agregada, eu crio uma tendência de redução da oferta de empregos e,
portanto, de renda e, portanto, de consumo, o que gera mais desemprego. Portanto, existe na realidade uma possibilidade de nós entendermos essa questão do curto prazo entre o trade-off, né, que sofre, na verdade, os analistas macroeconômicos no seu entendimento e os formuladores de política, né, pública, monetária e econômica, que nós podemos revelar através da curva de Phillips. A curva de Phillips ilustra essa relação de curto prazo entre inflação de um lado e desemprego do outro. Bom, então nós temos aqui uma curva de Phillips, né? No nosso lado esquerdo, nós temos a inflação em percentagem, deixa eu alterar aqui a caneta. Do lado esquerdo, nós temos a inflação em percentagem ao ano. Do outro lado, nós temos aqui a taxa de desemprego percentual também ao ano, lembrando que eu tenho que sempre me referir a uma unidade de tempo qualquer. E, na verdade, nós sabemos o seguinte, que quando eu tenho, por exemplo, né, uma inflação equivalente a 2 pontos percentuais, a tendência é de que a taxa de desemprego fique algo em torno de 4 pontos percentuais. Por um outro lado, vamos corrigir aqui que eu fiz a análise errada. Quando eu desejo manter, né, a minha inflação em 2 pontos percentuais, a tendência é de que isso cause uma quantidade maior de desemprego e que, portanto, o desemprego fique em 7 pontos percentuais. Mas, se eu aceitar fazer uma troca, né, entre o aumento da inflação dado pela demanda agregada aquecida, a tendência é que a taxa de desemprego caia para 4 pontos percentuais. Portanto, a curva de Phillips ele me mostra as infindáveis possibilidades de relação entre, de um lado, a taxa de inflação e, do outro lado, a taxa de desemprego. Ora, o que nós sabemos então, né? Que a curva de Phillips me mostra as combinações de curto prazo entre inflação e desemprego, resultantes dos deslocamentos da curva de demanda agregada ao longo da curva de oferta agregada no curto prazo. Ora, nós sabemos que no curto prazo a possibilidade de oferta de mais bens e serviços na economia é extremamente limitada. Se eu incentivo a demanda agregada que não ocorre o correspondente da oferta, a tendência é que ocorra, né, com essa demanda o aumento do produto e, por um outro lado, o aumento da inflação, mas que, de alguma forma, se dê pela redução das taxas de desemprego. Ora, quanto maior, então, a demanda agregada por bens e serviços, maior será a produção na economia. E, portanto, quanto maior a produção da economia, né, maiores serão os níveis de preço. Quanto maior a produção, no entanto, menor o desemprego. Ora, nós podemos visualizar isso, né, quando nós temos aqui as curvas de oferta agregada e também a de demanda agregada. E logo ao lado, em D, eu tenho lá a nossa curva de Phillips. Então vamos pensar. Do lado esquerdo, nós temos os níveis de preço. Preço a 106, preço a 102. Lembrando aqui que nós temos, né, a demanda agregada alta, portanto, um deslocamento da curva de demanda para a direita, sinalizando que a cada preço dado, a quantidade demandada pela sociedade será maior. E nós temos uma demanda baixa, sinalizando que a cada preço dado, a quantidade demandada pela sociedade será menor. Imaginemos então esta hipótese, né? Eu posso, por exemplo, tentar manter os níveis de preço em algo próximo de 102.
Mas isso, na verdade, significa dizer que eu terei, né, uma taxa, né, de desemprego, tudo bem, que alcança o patamar equivalente a 4%. Mas, se eu tiver, né, um preço elevado para 106, na verdade, nós vamos ter o aumento, né, da demanda a longo prazo e, portanto, a minha taxa de desemprego será igual a 7. Ora, se nós pudéssemos jogar isso, então, na nossa curva de Phillips, vamos lembrar, se eu tenho lá uma inflação de 2... Se eu tenho uma inflação de 2, a tendência é que a minha taxa, né, de desemprego seja igual a 7. Porém, se eu permitir o aumento da inflação, cai, na verdade, a minha taxa de desemprego para 4. A uma taxa de inflação igual a 2, a minha produção é de 7.500. A uma taxa de inflação de 6, a minha produção sobe para 8 e minha taxa de desemprego cai de 7 para 4. Ora, nós vamos poder perceber, então, que nesta comparação, né, o que nós estamos tentando mensurar é qual é a relação que ocorre no curto prazo, ou teoricamente aquilo que nós chamamos de trade-off, né? Ou seja, a escolha de um ou de outro, e aí nós podemos fazer a combinação possível entre uma inflação desejável com uma taxa de desemprego considerada tolerável. Vamos tentar entender isso para você. O governo no ano passado, o último ano do governo Lula, tentando aumentar, na verdade, o produto nacional, e, ao mesmo tempo, reduzir a taxa de desemprego, o que permitiria ao Brasil, né, de alguma forma, né, influenciar na campanha eleitoral, o governo influenciar na campanha eleitoral e permitir, né, o ganho dessa campanha pela Dilma Rousseff, ele aceita trocar uma maior inflação por um aumento, né, do produto nacional e por uma redução correspondente da taxa de desemprego. Portanto, nós vamos ter um cenário em que o governo aumenta a demanda agregada, baseados aí numa redução pontual da carga tributária, no aumento da liquidez presente no mercado com os bancos estatais e o aumento do gasto público. Portanto, eu aumento a demanda agregada, que por sua vez faz aumentar a taxa de inflação e, por um outro lado, reduz a taxa de desemprego. Ok? Forte abraço, até a próxima aula.